pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da RecPay e Golden Lagueto Multipropriedades. E hoje, até agora, trouxemos muita gente para contar histórias de Gramado, amigos e tal. E hoje eu tenho o prazer de trazer o professor Romeu Rigel, que é um grande conhecedor da história de Gramado, nesse dia especial, que é quando Gramado comemora 68 anos de emancipação política. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Boa noite a teus ouvintes, aos que acompanham essa conversa tão descontraída e tão interessante. É isso aí. E tão gramadense. E por esse motivo eu me sinto muito alegre de estar aqui, muito à vontade. É. E a primeira coisa que me aconteceu quando eu cheguei aqui foi um certo impacto emocional por ter enxergado o microfone na minha frente. Eu fui o primeiro locutor profissional de Gramado. Trabalhei em Canela, trabalhei em Caxias, depois trabalhei em Porto Alegre. E em Porto Alegre eu parei de trabalhar em rádio porque eu queria ser professor, por influência da minha mãe, e acabei sendo. Então aqui eu estou, antes de mais nada, matando saudade do microfone, embora eu continue na Campos Verdes com as crônicas minhas, que eles continuam a fazer aparecer. E também é convidado seguido para fazer palestra, para entrevistas, e não ficou muito longe do microfone, né, professor? Mas, professor, entrando já falando da emancipação política de Gramado, até antes da gente entrar de como é que foi montado todo o processo de emancipação e tal, que o senhor deve ter acompanhado, se não integralmente, que era bem mais jovem, né? Mas com certeza o seu pai também sempre foi uma pessoa muito ativa aqui em Gramado também, né? Deve ter participado. Mas assim, como é que era o Gramado dos anos 50, anos 45? Porque em 44 começou um movimento de emancipação, me parece, né? Como é que era o nosso Gramado, assim? Quem chegasse em Gramado naquela época, o que ele ia encontrar aqui, professor? Em 1949, quando eu vim da colônia para morar em Gramado, estudar no grupo, aconteceu que uma irmã minha perguntou para minha avó, Selma Fisch, do Hotel Fisch, por que o hotel estava fechado e só estava alugado um outro quarto para uma outra pessoa. E a minha irmã disse que a fisionomia da minha avó, quando ela respondeu, ela nunca mais esqueceu. Porque a minha avó respondeu para a minha irmã Noemi, Minti, que era o apelido da minha irmã, os veranistas não vieram mais. Nossa. Então Gramado era uma cidade absolutamente quebrada. Absolutamente quebrada. E mais do que quebrada. Era uma cidade envergonhada. E eu era um guri, quando eu vim para cá em 1949, eu era guri, e mesmo assim eu compreendia. E via o lamento e o desconforto das cidades, dos moradores de Gramado, porque eles comparavam do esplendor que tinha de 1940, 35, por aí, que Gramado se enchia de gente. E eu insisto muito em relembrar isso aí, porque depois, e aí Gramado quebrou e virou, bom, o banco tinha que... Mas qual o motivo, professor? O motivo foram dois motivos. Primeiro motivo, que os hoteleiros acharam que, por exemplo, ali no Hotel Fisch, onde é hoje o banheiro público ali, a minha avó e meu avô, eles abrigavam durante o verão 250 pessoas dando as refeições todas. E tinha vários outros hotéis também. Era um brilho espetacular, faziam saraus, as pessoas andavam a cavalo com roupa a rigor, era uma coisa muito linda e muito fina.
E as pessoas que tinham acompanhado aquela parte fina e viam aquela miséria, eles ficavam envergonhados, baixavam a cabeça e não faziam nada. Iam pagar conta em Canela. Eu, por exemplo, tive que fazer o ginásio em São Francisco de Paula, porque Gramado não tinha ginásio, Canela não tinha ginásio. Era uma cidade onde a gente definia, historicamente, hoje continua assim, era uma cidade onde nada ia para frente. Que coisa, né? Era uma cidade realmente de decrepitude evidente, e a gente via a tristeza nas pessoas. Em 1944, como o Gilberto Drexler fala seguidamente, e mencionaste há pouco, que houve a primeiro movimento... Tentativa, vamos dizer assim. O meu pai fazia parte, meu pai fez parte. Depois, na segunda leva, já não fez mais parte, certo? Porque sei lá quais foram as razões. Mas ali já existia um desconforto. Mas na minha avaliação, porque uma coisa é fazer o relato histórico, isso tem em qualquer livro. Certo. A questão é ver como aquele relato histórico influi sobre o conceito que a cidade é e sobre a mentalidade das pessoas, como as pessoas sentem. Claro. Então, esse desânimo todo estava esperando, e meu pai depois confirmou isso, um motivo para se acordar. Um motivo. E aí aconteceu um episódio que a Iracy relatou, porque o Walter Bertolucci relatou para ela, certo, que em Canela tinha havido a Festa das Hortênsias. Festa das Hortênsias em Canela. Em Canela, e o grande mentor disso foi o padre Marchesi, que eu lamento muito que ele não tenha escolhido ir morar em Gramado, porque foi o maior empresário que Canela teve, foi o Código Marchesi. Tem muitas histórias, né, o padre Marchesi. E além das histórias, ele tem notáveis serviços fornecidos à cidade. Por exemplo, no teu caso, tu tem como serviço a Gramado, eu até te ajudei um pouco, na criação do Fórum Gramado de Estudos Turísticos. Então não adianta só fazer discurso. Ajudou muito isso. A gente tem que ter ações, resultados. Com certeza. Né? Bom, e aí aconteceu que o Walter estava lá em Canela, segundo a Iracy conta, e repito que ele tinha contado para a Iracy, estavam falando em repetir a festa das hortênsias lá. Mas fizeram a primeira, a segunda não fizeram porque a rainha morreu, a rainha anterior morreu. Aí iam fazer a terceira e tá o pessoal lá de Canela combinando de fazer a terceira, faz, não faz. Não vamos fazer, porque senão isso vai dar problema, tá muito difícil. E o Walter estava ali. O Walter saiu de Canela e veio para Gramado e subiu o morro e foi lá falar para o Knorr. Knorr, vamos fazer uma festa de hortênsia aqui, rapaz. Senão Canela faz. Mas eles não fazem. O Knorr, não, eles não vão fazer nunca. Tá? Aí diz o Walter, não, vamos fazer. E fizeram. E aí aconteceu aquilo que meu pai previa. Precisavam um estupim. E no momento que saiu aquela festa, as pessoas daqui se acordaram. Eu acompanhei isso. Eu acompanhei o entusiasmo, a alegria com que algumas pessoas que tinham vivido o esplendor anterior e depois vivido a decrepitude, viu uma possibilidade de ressurgimento da cidade como núcleo turístico regional. Porque os gramadenses, Leopoldo Rose, Érico Veríssimo vinha aqui, gente, eram muito orgulhosos de saber que Gramado era o mais importante polo turístico do Rio Grande do Sul. Era um orgulho, uma beleza. E, de repente, virar naquela miséria. Então, quando surgiu essa oportunidade, todo mundo saiu em cima. Aí agora que nós vamos nos levantar. Tomou o orgulho, e orgulho, autoestima também. E orgulho. Isso, agora é bom lembrar, aconteceu, a Festa das Hortênsias foi em 58. E a emancipação foi em 54. Isso. Então, como município, ainda no começo, Gramado se limitou a arrumar um trator, a arrumar uma ponte, quer dizer, coisas... Um lugar comum. Coisa comum de uma cidade comum. Um lugar comum de uma cidade comum, aquilo parecia que não era Gramado. Aquilo parecia um lugar qualquer. E nós nunca fomos um lugar qualquer. Claro. Mas, professor, assim, dentro do processo de emancipação, aí são coisas que a gente vai ouvindo e tal, e o senhor, como pesquisador, com certeza pode afirmar.
Para emancipar Gramado, teve comissão emancipadora, que era o seu Walter, o seu Hugo e o Zé Balzaretti, me parece, a oficial, mas eu acho que grande parte da comunidade estava presente, né? Teve algumas necessidades, e uma das histórias que eu já ouvi várias vezes, não sei se é real, que teve que pegar uma parte de Nova Petrópolis para nível de extensão do território. Como é que é essa história, professor? Se é real, eu não... É real e muito real. E uma pessoa a quem não se tem feito o mérito adequado é o Alcides Arendt. Porque o povo gramadense é muito grato a quem lhe ajudou. Por exemplo, o Leopoldo Roosevelt até hoje é um ídolo, gente assim, né? Mas o Alcides Arendt não. E o Alcides Arendt, que era do PRP, que era uma variante fascista, política. Uma variante fascista daquela época, né? E ele tinha muito relacionamento com o pessoal das colônias, sobretudo ali onde hoje é a Marconda, por ali. A região mais alemã. Alemã, Santa Maria do Herval, por ali. E o Alcides Arendt foi a pessoa que, na segunda tentativa de emancipação, fez a frente do aumento do nosso território. Ali em Araripe, a Serra Grande, ali para o lado que vai para Santa Maria do Herval, ele é que fez o contato com as pessoas, porque ele tinha os amigos dele do tempo da política, e ele puxava para ir para o lado de Gramado. Não, vou ficar em Gramado, que é bonito, e passavam abaixo-assinado. E os alemães, os descendentes de alemães, amigos do Alcides, e tu conheceste ele muito bem, era uma pessoa muito, muito versátil, ele era muito entusiasmado. Ele é famoso por causa da água também, né? Depois vamos falar sobre conta. Ele procurava água também, mas ele foi uma pessoa extremamente importante. E aconteceu, Gramado tem um pouco disso, né? Que tem, por exemplo, o museu agora, que foi a Casa do Major. O pessoal conta a inauguração, conta o museu de 13 anos para frente. Mas o tombamento faz 25 anos que foi feito. Mas isso ninguém mais fala. Não precisa mais falar. Porque não importa. O importante é o resultado, né, professor? Importante é que nós, como gramadenses, que bonito nós temos o museu. Mas aqueles que se esforçaram no começo, ninguém dá bola, não importa. Isso passa. Gramado foi feito assim por pessoas que foram passando. E cada uma cheia de entusiasmo pela sua cidade. Mas voltando ao Alcides Arendt. Ele era uma pessoa muito sincera, era bom de conversar com ele, porque ele exagerava, mas ele tinha uma certa cultura e tudo. E aí foi o dia da comunicação de que Gramado havia se emancipado. Tinha o sino esplêndido ali onde a praça, por ali, né? Praça. E tinha os cartazes por trás, tinha a calçada, e o Walter juntou uma turma ali para comunicar à população que tinha acontecido a emancipação. E foi aquele entusiasmo, aquela coisa... Mas ninguém pediu para o Alcides falar. Ninguém pediu para ele falar. Esqueceram de quem ajudou. Esqueceram, e esse esquecimento foi para sempre. Eu acho que eu sou o único que ainda fala no Alcides Arendt em relação a isso. Porque ele era muito controverso, etc. Mas eu não gosto de olhar a pessoa pelo seu lado particular. Eu prefiro examinar a sua obra e a sua integridade moral. Eu nunca ouvi falar nada de mal do Alcides. Aí... Estava terminando, eu disse ao Alcides assim, eu queria falar, Walter. Eu ia falar. Não, eu queria falar. E ele falou. E ele falou com entusiasmo, que ele percorreu as colônias, que o pessoal que ele foi comer churrasco com que foi lá numa festa e o pessoal foi concordando. E depois, quando chegou o Leopoldo Roosevelt com o de jipe lá e coisa colhendo assinatura, todo mundo já estava preparado. Foi o discurso mais bonito daquela fase. Porque ele teve uma participação muito ativa. Sim, né? Porque aquilo era do coração, a história do coração dele. Isso foi antes, depois. Que bacana. Depois teve a cerimônia oficial, né? Mas ali foi a comunicação pública. Então tinha ali uns ciprestes grandes, aquela coisa. Encheu de gente, porque tinham avisado. Não, o Walter vai dizer que foi. E a turma foi se juntando ali e ficou um episódio muito lindo. E eu era um gurizão, naquela época eu estava em Caxias, estudando lá, nunca pude esquecer daquele momento. O Alcides, agora nós somos uma cidade livre,
agora nós vamos fazer Gramado voltar a ser o que foi. Mas nós estamos falando de 70 anos atrás. 54. Isso, 68 anos, né? Que episódio interessante. Pena, né, que não se tem hoje a tecnologia de hoje, né? Os celulares da vida, essa imagem, né, professor? Mas, professor, também por curiosidade, e quando eu estou lhe fazendo essa pergunta, algumas coisas a gente sabe, outras não, mas é importante porque o pessoal que nos acompanha, grande maioria, ou chegaram aqui depois, e outro, então, não tem ideia do que era o Gramado, né? O nosso velho Gramado, né? E uma das coisas que muitas vezes as pessoas não acreditam, Gramado tinha, essencialmente, a sua economia, tirando um pouco de turismo aqui do centro e um comércio, aquele tradicional, a nossa colônia, né? Então, tanto que os próprios Câmara de Vereadores e tal, por muito tempo, teve muito pessoal da colônia como representantes da comunidade. Então, como é que era o Gramado nessa questão econômica na época, tirando essa questão de turismo, de hotelaria, como é que o nosso interior tinha interior com armazéns, era uma economia, vamos dizer, o interior era mais rico que a cidade. Porque turismo não existia mais. Isso. Não existia mais. Porque houve o que eu chamo primeiro apogeu, isso, depois o declínio, isso, e agora nós estamos vivendo o segundo apogeu, o mais importante de todos. Gramado nunca foi tão importante como é hoje. Isso. A cidade não tinha turista. Não tinha turista. E agora um parênteses. Sim. As colônias. As colônias eram toda a riqueza. E acabaram sendo a riqueza pessoal de Gramado. Não é porque eu vim da colônia, não, mas quem fez Gramado fomos os colonos. Mas isso o Walter, isso é evidente. Os grandes lideranças da época vieram do interior, filhos, ou os próprios... hoje seria a primeira geração, segunda, terceira... hoje nós temos quarta, quinta geração, né? O Irineu Dresser veio da colônia. Sim. O Irineu veio da colônia e é um grande empresário. Então, a cidade não existia. Mas existia uma grande produção agrícola, não tão grande mais, mas a produção agrícola existia e o pessoal produzia, botava no trem e mandava para Porto Alegre. Então tinha alguns caminhões também que levavam. E os grandes armazéns eram do interior, não era da cidade, moinhos. Moinhos, eles eram o interior que era, nossa, muito rico. Mas aí começou a haver um tipo de agricultura que não era mais baseada na enxada, né? E na estrada limpa, porque aqui era na enxada, depois lá para Passo Fundo, aquela região, era com máquinas, inseticida, etc., né? Herbicida e tal. E aí Gramado começou a ficar sem o turismo e começou a ficar sem a colônia. Exato. Os armazéns foram fechando, o Hugo Schaumler, ali embaixo também o Michael, tá? foram encolhendo. E a cidade foi dando para trás. E aí chegou aquela miséria de 1950, mais ou menos, que despertou através, como nós falamos, da Festa das Hortênsias, que foi a retomada do turismo. Sim. Mas Gramado, naquela época, era um lugar muito mais triste. Era um lugar muito triste, muito pobre, realmente muito pobre. Era muito menos que Canela, São Francisco, Taquara, esses lugares assim. Não tinha aqui absolutamente nada. Não tinha absolutamente nada na cidade. E aí começaram alguns a fazer uma tentativa de indústria, como, por exemplo, a Corse com Mose. Aí isso defendia um pouquinho. Agora, a cidade realmente era muito pobre, muito pobre. E eu repito, porque o professor dizia sempre, né? Só a repetição conduz à excelência. Então, eu vou repetir. O estupim mesmo precisava. Agora, ficou para trás o orgulho e a vaidade que Gramado tem até hoje. Certo. Porque uma coisa que nós teríamos que examinar muito bem. Por que uma cidadezinha do tamanho da nossa é a maior referência nacional em muitas coisas? Como é que pode isso? Qual é a explicação? Isso realmente como é que eu dizer? Por mais que a gente analise, né, tem que ser uma coisa muito profunda, né, professor? As motivações que levaram a isso, as ações que tiveram. E eu acho isso, Luia,
Porque, então, interpretando um Sim. pouco a história, né? O meu pai veio para cá em 1917 tuberculoso. Ele trabalhava em Porto Alegre, trabalhava de dia, estudava de noite, fazia festa no resto do tempo, ficou tuberculoso, veio para cá para morrer. E ele se salvou. E assim como ele, muitos outros. Uhum. E os que vinham para cá tuberculosos, pobre não eram miseráveis, a gente, né? E os familiares vinham e eram bem tratados, e começou a se criar um clima de recepção fraterna para as pessoas que vinham. Meu pai disse assim, por exemplo, eu quando estava em Porto Alegre sadio, nunca fui tão bem tratado como em Gramado quando era um tuberculoso. E aí pegou um afeto pela cidade. E esse afeto foi, por uma ou outra razão, se anexando à história de Gramado no caminho do tempo. E eu acho que é isso. Quer ver uma coisa? Se faz uma reunião numa determinada cidade, aí, o que eles vão falar? Uma reunião dos tomadores de vinho, coisa como tu, por exemplo. Eu não. Só não toma vinho. Falo mal do prefeito, falo em futebol, falo em política, a cidade. Faz uma reunião de gramadense, só fala em Gramado. Porque o trânsito não é bom, porque árvore cortaram e fizeram um assassinato nas árvores, porque coisa só sobre a cidade. Quer dizer que aquele vigor telúrico que nasceu lá por aqueles anos de 1920, por aí, né? Continua até hoje, só que com outro formato. E eu que vivi essas duas épocas, eu vejo o esplendor primeiro, que o Aracolono vinha entregar uva, vender uva para os veranistas, bater na porta, né? Para comprar uva, ele vendia, tal, dinheirinho, lá para casa. Aí sentia aquele espírito, aquela elegância, aquela finura, que a gente ficava assim, montado no cavalinho, olha, aquelas gurias bonitas, a gurizada bem, que coisa bonita, se um dia eu pudesse ser. Sonhando, né? Eu pudesse ser assim. Então, eu sentia aquele espírito. Depois eu senti o espírito da tristeza. Depois eu assisti o espírito da recuperação. E depois eu assisti o espírito presente, atual. Quer dizer, o gramadense orgulhoso da cidade que tem, porque eu ajudei nisso, porque eu ajudei naquilo, porque... O senhor sabe, professor, que dentro dessa linha... E depois eu quero fazer uma pergunta ainda do início de 60, da questão de indústria também, porque teve o período do calçado e do móvel também, né, para lembrar. Mas dentro do que o senhor estava falando, eu digo o seguinte, tem uma coisa que sempre chamou a atenção, que o gramadense, vamos dizer, o empresário, porque empresário, quando se fala, se pensa assim que não, empresário é quem tem um negócio. Não interessa se é desse tamanho ou desse tamanho, né? E ele reinveste em Gramado. Isso é uma coisa que dentro dessa sua linha, que o gramadense ele gosta tanto, ele tem tanto orgulho, ele quer ajudar, ele acredita tanto no seu município, na sua cidade, que ele reinveste. É muito difícil algum gramadense pegar o que ganha aqui e investir fora. Não sei, eu acho que está na mesma linha, né, professor? A Gramado tem duas coisas notáveis. Uma é essa aí. O Almeres, o Perini, investiram sempre em Gramado. Canela não investiram. Aí recentemente, não, mas vamos dizer uns 10 anos, por aí. Nós estávamos numa reunião e eu perguntei para o meu grande amigo Xoda. Conhece o Xoda, irmão do Sim. Xoda. O Porte, né? O Porte. Isso. Me diz o nome do empresário canelense. Falando dos nossos, né? Que investiam aqui, estavam fazendo a Casa da Montanha, essas coisas assim, né? Da época. O filho do Mário Bertolucci fazendo serrana, investindo, pegando o dinheiro fora e botando aqui. Xoda, me dá o nome do empresário aqui de Canela. Não tem nenhum. Se eu dissesse isso, eu seria apedrejado, mas também jamais diria por uma questão de boa educação, né? Isso os gramadenses sempre fizeram. Isso aqui eu vou fazer lá em Gramado. Esse alto eu vou exibir em Gramado. Isso é uma coisa essa casa bonita eu vou fazer lá em Gramado. E outra coisa que também é muito importante, e nisso tu tens participação. Uma administração começa algumas obras.
A administração seguinte pode ser de outro partido. Ela não estraga o que foi feito antes. Ela simplesmente continua e melhora naquilo que pode. E se a gente pega, em geral, outras cidades, quem assume diz, não, eu não vou, isso aqui não presta, eu vou começar a desfaz aquilo, vai dinheiro público fora. E o Jaime Chalmers, que é taperense também, como eu, falando sobre isso, ele foi vice-prefeito em 73 com Folha. Com Folha. Nosso Valdemar Weber. Aí o Jaime disse assim, pois é, nós somos da política, nós disputamos a política para ver quem é que ocupa os cargos. Depois da eleição, não tem mais partido. Nós nos juntamos em benefício da cidade. E é verdade. É uma característica. Nós só temos eleição só para saber quem é que vai mandar, quem vai estar no poder. Mas depois da eleição, não tem mais partido, não. Só falamos em Gramado. Isso. E é verdade. É verdade. Pode ver, terminou a eleição, as pessoas se juntam. Teve uma época, na época que Gramado era quebrada, existia um rigor político muito, muito grande, do PTB com o PSD, mas muito grande. Teve brigas de chicote, uma coisa que nem vamos mencionar isso. Mas como é que eu interpreto aquilo? Como é que eu interpreto? Era frustração. Era política medíocre para gente medíocre, para uma cidade medíocre. Certo. Então, cidade medíocre, concepção política medíocre, tinha que se resolver mesmo no chicote. Hoje em dia nós não resolvemos no chicote. Não, hoje nós resolvemos no evento internacional que chamamos grandes pessoas. Nós usamos outro tipo de chicote. É verdade. Mas, professor, o senhor esteve um período fora de Gramado, profissionalmente, foi, né, na Universidade de Santa Maria, há muito tempo. Então, o senhor, vamos dizer, acompanhou Gramado, mas não no dia a dia, né? O senhor voltou, que ano que o senhor voltou para Gramado? Bom. Porque o senhor para nós parece que o senhor nunca saiu, porque o senhor tem uma atividade muito intensa sempre, né? Mas o senhor voltou quando para cá, professor? Em 1996. 96 são 20. Porque a minha história é a seguinte, eu gosto de dizer, de um jeito meio exagerado, que eu circulei por muitos salões e sentei em muitas cadeiras, mas meu espírito nunca saiu de Gramado. Nunca saiu. Eu sempre pensei um dia voltar. E casualmente casei com uma canelense, então isso ficou fácil. Mas 2 vezes por ano, a Diva e eu botávamos dentro do nosso altão filho, cachorro e tudo, e vinham visitar os pais meus e dela, todo. Certo. E aí eu me juntava com a turma daí, ia tomar cafezinho, ia tocar violão e conversar e me informar sobre a cidade. Porque eu sempre me importei pela cidade. Porque cada vez que eu vim aqui só me aconteceram coisas boas. Até hoje, Gramado só me deu coisas boas, então eu não tenho força suficiente para retribuir tudo isso. Né? Por exemplo, agora eu sou obrigado a conviver com o velho, que sou eu, né? Mas é uma convivência boa. É boa porque o senhor não parou, né? Porque... O senhor evoluiu junto, vamos dizer assim, né, professor? Mas então o senhor veio em final de 96. Eu estou dando atropelar porque o nosso tempo é só 40 minutos, é muito rápido. Mas assim, aconteceu muita coisa nesses quase 30 anos aí que o senhor retornou. Que realmente, como o senhor disse, nós estamos agora no auge, vamos dizer assim, o senhor usou uma palavra esplendor, e isso é incrível como os últimos 20, 25 anos, Gramado foi num crescendo fantástico, ele foi se diferenciando dos demais municípios em diversas ações, em diversas iniciativas, inclusive na área cultural, que, vamos dizer assim, se nós não temos uma excelência na área cultural, mas o que evoluiu nesses 20 e poucos anos, 30 anos, né, professor? E em outras áreas, turismo, investimentos, desenvolvimento, nosso interior, agroindústria, agroturismo, assim, como é que o senhor acompanhou essa mudança? Porque, de uma forma ou de outra, mesmo o senhor vindo de vez em quando com a família, no momento que o senhor saiu daqui, que era a cidade que estava começando a se consolidar, vamos dizer assim. Voltou e pegou a cidade que não parou mais de crescer. Como é que o senhor encara isso? Como é que o senhor viu? O que o senhor entende que foram os motivos para isso?
ações que aconteceram. Essa observação é muito oportuna, muito oportuna. Porque quando eu vim para cá em 96, eu entrei fui convidado, já em 97, para o Conselho de Patrimônio Histórico, quando nós tomamos a casa do Major Nicoletti, Estação da Várzea Grande, etc, etc. Fui para o Conselho do Plano Diretor, fui junto com o Luia, um dos fundadores da Secretaria Meio Ambiente e o Conselho do Meio Ambiente, do qual eu fui Foi o primeiro secretário até do Meio Ambiente. E aí, a Gramado começou a se organizar, porque nós tínhamos no plano diretor, fazia os prédios, era uma coisa muito, muito anárquica. Não tinha nem a definição absoluta da destinação sanitária dos prédios. E nós começamos a trabalhar nisso. E o Paulinho Drexler foi um que trabalhou muito nisso. O Silveira parceiro. Também, outros. Paulinho esteve aqui. Muito nisso. E o Paulinho, pois nós vamos fazer o quê? Paulinho, se nós vamos fazer o que nós pudermos. E nós usávamos uma metáfora. Hoje em dia, nós dizemos, né? Nós 20% ganhamos e 80% perdemos. Mas em poucos anos nós ganhávamos 80%, perdemos 20%, porque o rigor foi se estabelecendo. Sim. E a cidade foi se qualificando. Porque eu me lembro, quando o Fernando Henrique veio aqui em 96, o Lago Negro, o Lago da Joaquina, onde ele esteve lá, eu passei uma vergonha infernal. Um monte de gente e afundando assim no lago. O esgoto que estava, um cheiro horrível. 96, o ano que foram coloridas as luzes. Eu vinha de Santa Maria, já estava nessa época na Unicinos, vinha de São Leopoldo, digo, e entrei na cidade, depois da aula, cheguei aquele pela meia-noite, e aquelas luzes coloridas. Nunca tinha visto nada como aquilo. Tipo, mas na minha cidade e tal, né? Então, a mudança foi muito grande e é um pouco difícil de especificar. Porque tem algumas questões. Por exemplo, falar uma que nós estamos envolvidos. Né? Gramado era tapada pelas placas de propaganda. Sim. O pessoal vinha de tudo quanto era lugar, botava uma placa aqui para o turista ver. E aquilo era uma desgraça. Eu passava muita vergonha por causa daquilo. Em 94, a Marília me convidou para fazer uma palestra na abertura da Raiz de Gramado, e eu falei pela primeira vez nisso, que é muito chato aqui. 94. Em 2008, saiu a lei. E o Dércio Casagrande, o Reinaldo de Souza e eu, nós lidamos muito com isso. E fizemos uma lei, mérito do Dércio especialmente, de 140 e poucos artigos, para a perfeição. Foi para a Câmara, Pedro Bala foi viajar, o Nestor mandou de volta. E agora fazer um apêndice. Eu não posso assinar porque eu não tenho caneta. Mas o homem público mais importante que teve em Gramado até hoje foi o Pedro Bala. Porque ele compreendeu como ninguém a sua cidade. O Nestor também está compreendendo bem. Mas como o Pedro Bala, ninguém compreendeu. E tem muitos episódios que a gente poderia relatar que comprova isso. Então, por que eu especifico uma pessoa? Porque eu, como dizia, nunca bebi água no ouvido de ninguém. Claro. É isso que eu penso, isso que eu vou dizer e acabou-se. Então... 2008 o senhor estava falando, né? Aí tiramos as placas. Limpamos. É verdade. Limpamos. E hoje em dia a cidade está limpa. Sim. Está limpa. Então, daqui a pouco veio uma atitude de um, isso foi uma, depois veio outra, e outra. A Marta com a Festures e coisa. E Gramado começou a pegar nome. E por que pega nome? Porque aqui em Gramado as coisas são levadas a sério. Fazer projeto de cultural, por exemplo, Brasília examinam todos, aprovam, mas porque aqui manda o projeto, manda o dinheiro, vê a prestação de conta certa e não tem. Isso é uma coisa que é reconhecida, viu, professor? Isso eu estou testemunho tanto tempo que a gente está envolvido com eventos e tal, exatamente na forma do emprego do dinheiro público.
quando vem, tem as auditorias e tal, e aquelas coisas, vem o recurso a fundo perdido, que a gente fala tanto, né? E que, aliás, isso, o Nestor também é mestre nisso aí. Uhum. E então, a obra é concluída. Existe início, meio e fim. Não tem aqueles milhares, que nem agora falam, tem 500 mil obras do governo federal, com recursos do governo federal, inacabadas no Brasil. Que vergonha. Então, graças a Deus, isso também é uma característica de Gramado, porque a comunidade cobra também, né, professor? Além dos gestores, a comunidade. Então o senhor fez o comentário ali da questão das placas de publicidade, e aí o senhor entrou na cultura, né, que a área cultural, os projetos e tal, também eles vêm crescendo pela seriedade que o segmento também encara, né, professor? Respeito. O senhor falou um patrimônio histórico, a cidade começa, pode até, talvez, dizer, bom, mas pode até melhorar. Não, tudo pode melhorar. Mas o cuidado do patrimônio histórico é muito importante, né? Os prédios, a aquisição do Parque Hotel, importante. Casa do Major, que primeiro foi tombado, depois agora foi finalmente aberto ao público, né? Próprio a estação ferroviária lá da Várzea Grande. Então tem algumas ações na área cultural importantes. E eu falo isso porque o senhor gosta demais disso, né? E aí, nós agora recentemente fundamos a Academia Gramadense de Letras e Artes, que é uma maneira de acoplar os gramadenses em torno da cultura. E aí é uma outra grande discussão, porque o Gramado vive uma situação semelhante a um automóvel que está andando a 180 por hora. Se não dirige direito, ele quebra logo. Ele sofre um grande acidente. Só que os gramadenses têm encontrado uma forma harmônica, de difícil definição, de que as coisas aqui crescem, como a gente diz, de uma maneira sensível, devagar e sempre. E de maneira sólida e permanente. E isso tem gerado dinheiro. E nós não temos sido corrompidos pelo dinheiro. Coisa curiosa. Graças a Deus. Gramado gasta por dia, tu é vice-prefeito, sabe, R$1.300.000 por dia, de professora, funcionário. 1.300.000. E não se ouve falar em escândalo. Então, nós temos agora, isso que eu gostaria muito de discutir, numa ocasião, e através da academia, eu quero ver se faço isso, se promovo isso, comparar o espírito telúrico gramadense antigo, antes do debacle, o espírito telúrico gramadense da primeira recuperação e o espírito telúrico moderno da terceira recuperação a partir do ano 2000. A partir do ano 2000, porque ali teve 1, 2 ou 3 episódios que marcaram um tempo novo. E esse tempo novo gerou tanto entusiasmo e deu tanta visibilidade pública para Gramado que os investidores vieram para cá de tudo quanto foi jeito. E eles chegando aqui não tomaram conta. Lembra? Sim. No plano diretor nós tínhamos isso. Não é porque eu tenho 60 milhões para aplicar. Não é questão do teu dinheiro. É questão, como vai ser aplicado. McDonald's, Igreja Universal, essa coisa toda. E tem que ver se isso é harmônico à cidade. Se é harmônico à cidade. Isso, em parte, foi conservado. E, em parte, não foi conservado. Mas nós não vamos ficar discutindo coisas... Claro. Mas o importante é que, de uma forma ou de outra, assim, se for pesar, houve mais preservação, mais cuidado do que descuido, vamos dizer assim. Muito mais, né? Muito mais. Porque sempre alguma coisa escapa. Isso não tem dúvida. Uma coisa interessante é o conceito dos gramadenses, sem nomes, com nome e tudo, de empurrar a cidade no bom sentido. Porque aqui nós vivemos um fenômeno que, para mim, é muito curioso. Nós não fomos vencidos pelo dinheiro. O dinheiro ganha de tudo, mas de nós ele não ganhou, porque nós tínhamos... Vê que eu tenho 60 milhões que aplicaram para nós lá numa reunião do Conselho do Plano Diretor. Espera um pouquinho. Pega esses teus 60 milhões e vai aplicar em outro lugar. Ah, não, mas eu quero em Gramado. Pois então, você quer em Gramado? Segue a regra. E tu veio aqui porque nós fizemos algumas exigências
que te permitir uma cidade onde tu pode botar teus 60 milhões. Perfeito. E as pessoas se convencem e mudam. E Isso. fazem como nós. E acabam se adequando, né? Mas, professor, nosso tempo está terminando, é uma pena. Mas deixa eu vou lhe pedir assim, um favor, porque eu sempre, normalmente, peço para as pessoas dizer o que tu gostaria que tivesse hoje, coisa que acontecer lá nos anos 50, tivesse hoje. Tá? Mas eu não vou lhe fazer essa pergunta. Eu vou lhe pedir que o senhor passe uma mensagem para os gramadenses olhando o Gramado de 68 anos de emancipação, olhando para frente. Aqui, o que o senhor queria transmitir para o pessoal para que daqui a uns anos nós possamos estar sentados aqui, continuando tendo orgulho de Gramado, continuando a dizer que Gramado é uma cidade diferenciada? Qual é a mensagem que o senhor deixaria? A mensagem que eu diria é a seguinte: Gramado viveu um apogeu, entrou em falência, mas os princípios da terra ficaram escondidos embaixo da miséria que nós fomos. Isso levantou com a Festa das Hortênsias e continuou, tomando diversas formas ao longo dos anos. Então, fase do artesanato, fase disso, daquilo, né? Tomando várias formas. E hoje em dia, Gramado toma uma forma diferente, moderna, contemporânea, mas se a gente for examinar o que passava pelo coração do meu pai em 1920 e que passava no coração do Walter e do Alcides Artes, 50 e poucos, e o que passa hoje no coração do Luia, do Nestor, essa gente assim, é a mesma coisa. Então, o gramadense do futuro vai viver o terceiro apogeu. Vai viver o terceiro apogeu. Desde que ele preserve o amor pela terra que nós temos já há 100 anos. Certo. No momento que o gramadense se deixar levar pela corrupção, pelo descaso, pela falta de amor pela cidade, pela falta de buscar compreensão para um lugarzinho desse tamanho, tem a importância que tem e o dever que ele tem com as pessoas que lhe entregaram uma cidade assim. Se eles forem gratos com as pessoas do passado e os conceitos do passado, como nós somos hoje, daqui 100 anos, Gramado vai ser mais do que espetacular. Agora, o dia que eles perderem o amor pela terra, como nós já estamos carregando há 100 anos, eles vão voltar à miséria de 1940 e nós lá do Quito dos Infernos. Não vai acontecer. Vamos dizer assim, bem feito. Não vai acontecer. Valeu. Professor, eu lhe agradeço demais, tá, nesse dia especial aí, aniversário de Gramado, 68 de emancipação. Deixar um abraço a todos os gramadenses e eu sempre digo que a gente tem que agradecer, né, professor, aqueles que fizeram, que fazem, que estão fazendo, né, e com certeza vão continuar fazendo a história de Gramado, né, todos foram importantes. A pessoa mais humilde até a pessoa mais destacada, todos são importantes. Então, queria desejar uma boa noite a todos, agradecer o patrocínio da RecPay e Golden Lagueto Multipropriedades e desejar a todos um bom fim de semana e até a próxima quinta-feira com mais um episódio de Histórias de Gramado. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay.